Os dons espirituais. Aqui está um tema importante na lição número 6. Em meio a uma igreja marcada por desafios, divisões e diferentes pensamentos, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Corinto para lembrar uma verdade poderosa. Deus distribui dons espirituais a cada pessoa com um propósito especial. Não para exaltação pessoal, mas para fortalecer a igreja e cumprir a missão. Hoje, ao refletirmos sobre os dons espirituais nesta lição, somos convidados a descobrir como o Espírito Santo continua capacitando pessoas comuns para realizar obras extraordinárias em nome de Cristo. Amar é mais do que saber, é viver pelo outro. No fim, só o amor permanece. Olha, na última semana, nós aprendemos sobre a maneira de glorificar Deus. Lembram? Fazer tudo para a glória de Deus. Na lição número 6, dons espirituais. Eu penso que nós teremos a oportunidade de enriquecer bem. São duas lições que eu considero estarem bem alinhadas, tá? É a lição dessa semana, a lição 6, e a lição 7, que fala do amor. Então, seria estudarmos 1 Coríntios 12, que é o tema dessa semana, e depois 1 Coríntios 13, que é o tema da próxima semana, ok? Vamos nós. Você já curtiu, já comentou, já compartilhou o nosso canal? Você já escreveu sua resposta aqui às nossas interações? Lembra que no final de cada semana, de cada lição, nós apresentamos perguntas de interação. É a oportunidade de você escrever seu comentário. É importante, vai enriquecer. Já participou da nossa comunidade? A nossa comunidade esse trimestre está ativa. Toda semana, todos os dias, eu estou publicando alguma coisa na comunidade aqui do YouTube. Participe, interaja. Vamos criar movimento, crescimento, relacionamento, ok? Comprometimento. Vamos juntos. Eu espero que já estejamos aqui perto de 8.000 inscritos. Me ajuda aí, irmão. Quanto mais você compartilha esse canal, eu digo me ajuda, não estou falando de mim. Eu estou falando do que eu ofereço. Isso é uma proposta diferente de abordagem da lição da Escola Sabatina. Uma maneira de ir direto ao ponto e você entender como apresentar a lição dentro do tema destinado para ela. Vamos ao estudo? Sigam o amor. Opa, já deu uma pista aí. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Diz 1 João 4,8, porque Deus é amor. Então, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Bom, aqui estamos em 1 Coríntios 14, verso 1. Mas nós vamos fazer teremos uma compreensão a respeito desse ministério a partir do capítulo 12, ok? É que Paulo, ele pontua no capítulo 12 os dons, no capítulo 14 o dom da profecia e dom de línguas, e no capítulo 13 o dom maior, o amor. É como se fosse uma estrutura, percebe? Dons espirituais, dons da profecia e de línguas, e no centro, capítulo 13, o dom do amor, o dom supremo. É uma estrutura quiástica. Você pode até aproveitar isso em algum sermão, fazer no final de semana, sexta, sábado, domingo. Sexta você fala dos diversos dons, sábado você fala do dom supremo, o amor, e no domingo você fala dos dons de profecia e dons de língua. É um tema interessante para você até fazer um bom estudo bíblico, tá? Eu penso que se você olhar aqui no no descritivo do nosso canal, você vai ver um link que vai levá-lo para um PDF que apresenta um estudo sobre dons de línguas e o dom de profecia, ok? Eu espero que você
faça um bom uso desse material. É um complemento ao estudo da lição, tá? Vai olhando sempre aqui nos nossos comentários e no descritivo do vídeo, vá dando uma olhada, porque eu vou colocando anexos para que você tenha complemento ao estudo da lição. Vamos nós, amigos, lição 6. Estamos no meio do estudo do trimestre. Qual é os temas que estaremos estudando? 3 temas. Primeiro, o mais importante. Depois, um espírito e muitos dons. E terceiro, um corpo e muitas partes. Tudo isso está dentro do escopo de 1 Coríntios 12 e pingando um pouquinho em 1 Coríntios 14. Observe que Paulo prioriza a profecia em 1 Coríntios, porque ela edifica toda a igreja. Já o dom de línguas, presente lá em 1 Coríntios 14, quando ele não tem interpretação, para que ele serve? Beneficia apenas quem fala, porque quem fala inglês entende inglês. Quem fala espanhol entende espanhol. Quem fala o grego entende o grego. Quem fala o italiano entende o italiano. Agora, se eu falar italiano e não tiver ninguém que interprete, não vai servir para nada a minha mensagem, a menos que haja um intérprete. Por isso que Paulo coloca que o dom de profecia ele é mais importante, porque não necessita de intérprete. Ok? Já o dom de línguas precisa de um intérprete. Ele não está desqualificando nenhuma coisa nem outra, só está dizendo o seguinte, que quando eu profetizo, eu estou edificando a igreja, e quando eu falo em língua diferente, eu só edifico se tiver alguém que interprete. Bom, vamos então ao tema dessa semana? Primeiro, o mais importante. E o que é mais importante? O centro da estrutura. O amor. 1 Coríntios 13. Ok? Então nós estamos indo. Os dons apresentados em 1 Coríntios 12, o principal dom apresentado em Coríntios 13 e os outros dons, profecia e línguas, apresentados em 1 Coríntios 14. Percebeu? Nós vamos interagir tramitando entre esses 3 capítulos. Antes de falar sobre dons, Paulo fala sobre caráter. O amor é superior a qualquer dom espiritual. 1 Coríntios 13 já fala, se não tiver amor, para nada mais serve. Quais são os pontos principais? É possível possuir dons e ainda faltar o essencial. Línguas, profecia, conhecimento e fé, sem amor, não tem nenhum valor. O objetivo dos dons não é a exaltação pessoal, mas a exaltação do serviço. O objetivo, o amor, é a evidência de um coração guiado pelo Espírito Santo. Então, não importa a forma como eu estou agindo, minha ação, se ela for positiva, ela deve estar embasada, motivada pelo amor, que é o tema de 1 Coríntios 13. Deus não procura apenas pessoas talentosas, mas pessoas transformadas. O maior dom visível na vida cristã é o amor. Os dons revelam capacidade. O amor revela maturidade. Ok? Vamos lá. Um espírito e muitos dons. Essa é a ideia central. Todos os dons têm a mesma origem. O Espírito Santo. Eu gosto demais desse texto de 1 Coríntios 12, sabe? Me permita rapidinho ler. Dificilmente eu faço isso na gravação, mas eu vou ler. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados. A Almeida Revista Atualizada diz assim, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Vocês sabem que quando éramos gentios, se deixavam conduzir por ídolos mudos, ou seja, vivíamos como gentios, tá? Agora, verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus em que opera tudo em todos. Eu não sei se você consegue visualizar, eu fiz uma leitura muito rápida, mas no material complementar você vai ver isso bem mais aprofundado. Dê uma olhada aqui no descritivo do nosso canal, desse vídeo, e você vai ver um link que vai te levar a um PDF com informações complementares a esse tema. Eu gosto demais desse tema. E observe uma coisa, a Trindade está presente aqui. O Filho, o Espírito Santo e Deus. Cada um conferindo dons diversos, diferentes. Pontos principais. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Deus concede dons conforme sua vontade e propósito. Eu acho interessante aqui. Olha, a um é dada, verso 9, a um é dada no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito o dom de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dada a variedade de línguas, a outro a capacidade de interpretá-las. Aí verso 11. Mas um só é o mesmo espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Olha, quem concede dons? É Deus. De que jeito? Do jeito que ele quer. Para quem? Individualmente. Aqui é uma coisa importante. Ele não concede dons genericamente. Ele não consegue dons assim para a multidão. Ele deixa bem claro. Eu concedo dons individualmente. Aí, amigo, desculpa aí, mas você não escapa. Ninguém escapa. Deus concede dons individualmente. E que dons? O que ele quiser. Dom é uma dádiva de Deus, para que usemos a serviço dele. É importante você ter essa compreensão. Vamos avançar. Nenhum dom é insignificante. Cada cristão recebeu algo para contribuir no reino de Deus. Deus não chamou todos para a mesma função, mas chamou todos para a mesma missão. Ficou claro? E aí vem a figura do corpo, apresentada aqui no capítulo 12, a partir do verso 12 de 1 Coríntios. Dê uma lida. Você deve ter lido, porque a lição ela trabalha muito bem essa temática, tá? Vamos para o terceiro corpo, terceiro tópico, que é exatamente essa parte que eu faço referência, a partir do versículo 12. Um corpo e muitas partes. Essa metáfora do corpo aqui ela é extraordinária para nos ensinar exatamente o que é unidade na igreja, unidade de propósito. Os membros são diversos, no corpo tem diversas coisas, mente, orelha, dedo, braço, perna, língua, nariz, tem tudo, pé. E aí, cada um deles com uma função diferente, mas eles todos estão sob o comando do cabeça. E no caso da igreja, diversos dons, todos diferentes, mas todos sob o comando Cristo, o cabeça da igreja. Ok? Vamos lá, os pontos principais. O corpo possui muitos membros, mas continua sendo um só. Nenhuma parte pode dizer, não preciso de você. Entenderam? Ó, estou coçando meu queixo aqui. Eu vou dizer que eu não preciso do meu dedo? Vou dizer que vou arrumar meu óculos. Vou dizer que não preciso da minha mão, dos meus dedos? Então, tudo no nosso corpo tem um propósito. E compreender o propósito de cada um é entender plenamente a unidade que esse corpo tem. Dons diferentes produzem equilíbrio e fortalecimento da igreja. Os dons devem ser usados para servir uns aos outros. O uso dos dons precisa ocorrer com ordem e edificação. O texto aqui de Coríntios até diz assim, o pé não pode dizer que não precisa da mão. A mão não pode dizer que não precisa do pé. Há uma interdependência no corpo da igreja. Os dons diversos são para nós entendermos que nós dependemos uns dos outros. Isso é plenitude, isso completa, isso une, isso fortalece. É como se fosse encaixe. Nós dependemos uns dos outros para estar plenamente unidos. Quando cada membro exerce seu dom com humildade e amor, a igreja cresce de forma saudável. Uma igreja forte não é formada por pessoas iguais, mas pessoas unidas pelo mesmo Espírito. Então, amigos, termine com a interação. 3 perguntas. Para essa semana, a pergunta número 2 de segunda-feira e a pergunta número 3 de terça-feira. E finalize com a última pergunta. Como podemos descobrir nossos próprios dons no contexto da missão da igreja? E se fosse possível escolher, qual dom você gostaria de ter e por quê? Olha, que essa pergunta aqui é uma casca de banana, tá? E se fosse possível escolher? Não é possível escolher. É Deus que dá segundo o jeito dele, conforme ele quer. Nós aprendemos isso aqui. Mas é uma pergunta metafórica, assim. E se fosse possível escolher? Qual dom você gostaria de ter? E por quê? Feche com a conclusão do aprendizado dessa semana. Os dons espirituais são presentes de Deus para a edificação da igreja e o avanço da missão. Porém, o amor deve vir primeiro. Os dons devem vir do Espírito Santo. E todos devem entender que somos interdependentes.
tudo é necessário nesse corpo chamado igreja. Descubra o dom que Deus lhe deu, esse é o desafio. Use-o com amor e coloque-o a serviço da missão. Você é uma peça importante que, se faltar, fará uma grande diferença no corpo. Não importa o que você seja. Até um dedinho midinho faz diferença no corpo da igreja. Que Deus te use e te abençoe. Na próxima semana, o retrato do amor. Até lá.